Sejam bem-vindos ao episódio número 55 do Quatro Cantos do Mundo. Hoje connosco um médio já experiente, alguém que foi mencionado no último episódio e prometo que não foi propositado, Afonso Teira. Afonso, antes de começarmos com a nossa conversa, com a nossa entrevista, como quisermos chamar, deixo-te o meu agradecimento, é um gosto para mim ter-te aqui no Quatro Cantos do Mundo. Olá Diogo, bom dia. Obrigado eu também pelo teu convite. É um prazer estar aqui. Não sei se consigo estar à altura do último convidado, tanto fora como dentro do campo, mas vou tentar. Afonso, para dar um bocadinho de contexto, foste recentemente colega de equipa do João Amaral, que foi o nosso último convidado, alguém que falou muito bem de ti, portanto, os elogios já estão aí a ser recíprocos, portanto, acho que estamos a começar bem, acho que estamos a começar bem. Afonso, acho que antes de começarmos é importante darmos aqui um bocadinho de contexto a quem nos vê, a quem nos ouve. A tua carreira internacional conta com 4 países. O primeiro em que estiveste foi em Espanha, ao serviço do Córdoba. Depois, mais tarde, estiveste também em Israel, ao serviço do Kiryat Shmona e do Beitar Jerusalém. Na Roménia representaste o Hermannstadt e, por fim, na Arábia Saudita, o Al-Kholoud e o Al-Batin. Afonso, antes de partirmos para aí, gostava de perguntar um bocadinho como é que está a tua situação a nível contratual neste momento e como é para um jogador profissional lidar com esta altura do mercado, do verão, da incerteza, como é que é lidar com esta situação? Estiveste a treinar aí para dizer os nomes, não é? Um bocadinho, confesso. Não está mal. Ahm, sim, bom, neste momento estou aqui numa fase de transição, de espera, de mercado. Nós estamos já bastante habituados a isso. Quem sai de Portugal normalmente depara-se com uma carreira que depois começa a ser menos estável, com menos anos longos de contrato, pronto, com menos segurança de até em que país é que se vai estar. Neste momento, se pergunta cá em casa, conversas entre eu e a minha mulher, então e para onde é que vamos? É que podemos ir para a Austrália, para os Estados Unidos ou ficar em casa em Lisboa, como já aconteceu. E é nessa fase que estou. Estou na fase de testar mercado, de perceber, de estar à espera de certas coisas certas solicitações, certos mercados que acordam mais cedo que outros, mesmo clubes dentro dos próprios mercados que às vezes se preparam antes do que outros e é sempre uma gestão de timings, de ansiedade, de expectativas, de tomadas de decisão. Pronto, é assim, este é o momento. Mas é importante também conseguir desligar um bocadinho e aproveitar esta fase para estar com os teus, com a tua família. É certo, a família mais próxima, a esposa e filhos estão contigo, penso eu, mas também com a restante família é importante ter este momento para aproveitar um bocadinho nesse sentido. Sim, e estou, e aproveito, mas é verdade que é diferente aproveitar um verão, um, um off-season, uma paragem destas, com o futuro definido, com o futuro indefinido. São coisas completamente diferentes. Portanto, não se pode desligar por completo. Muitas vezes, especialmente quando há algum momento e algum mercado em que se esteja sem um empresário, sem um contrato assinado com uma agência de representação, por vezes não só é esperar que o telefone toque, é pensar por onde é que posso expor o meu perfil, o meu perfil de jogador, para ativar alguém que se lembre que se calhar está adormecido ou que não sabe que estou disponível, ou como é que posso arranjar uma forma criativa de chegar a algum mercado que eu até tenho interesse de ser trabalhado e que muitas vezes acontece empresários de mercados onde o perfil do Afonso Tara, por exemplo, encaixa, poderem se lembrar, pronto, até porque tenho feito épocas a jogar sempre, com muitos jogos, e esse é sempre o primeiro critério de procura e de pesquisa de agentes, clubes e interessados, mas não deixa de ter que haver uma atenção. Claro que sou eu a pensar sobre mim, então, claro que estou muito mais atento a mim mesmo do que qualquer outra pessoa. Mas, mas às vezes, nesse momento de desligar, hum, parece que há esta parte que não desliga. Ok, eu estou aqui, estou a aproveitar com a família, estamos, se calhar fui de férias, estamos a ter até, a minha família tem um final de maio e junho com bastantes celebrações, porque há aniversários, o meu aniversário da minha filha,
aniversário é tudo aqui nesta altura, portanto há celebrações, há momentos de família, bastantes até, mas há sempre ali qualquer coisa aqui atrás, não é? Que vai dizendo, atenção, que já mandaste mensagem e já respondeste, tens de devolver chamada ou não, ou como é que arranjas forma, qual é o timing. Isto é que está sempre a acontecer, Claro, mesmo quando claro. estou em momentos de desligar. Permite-me também fazer mais aqui uma ou duas questões antes de partirmos para as experiências no estrangeiro. Hum, eu acredito que seja algo sabido dentro da comunidade de futebol, mas tu és filho de um ex-profissional, o José Taira, com quem eu já conversei para uma reportagem, curiosamente. Muito simpático, teu pai. Uma vez fiz uma reportagem sobre o Salamanca e liguei-lhe e ele foi um porreiraço. Boa. Hum, mas ia-te perguntar, sendo tu alguém que lá está, que enverdou por este caminho do futebol, eh, de certa forma seguiu as pisadas do pai, pelo menos a nível profissional, hum, quão difícil ou quão fácil foi traçares este percurso, tendo sempre presente que o teu pai era e foi profissional de futebol? Foram mais os pontos positivos ou negativos neste trajeto, digamos assim? Sem dúvida que positivos. Houve possivelmente alguns momentos menos positivos, por assim dizer, eventualmente mais no início ou até quando estava na formação, portanto, algum tipo de comparação eventualmente, porque o meu pai tinha deixado de jogar há menos tempo e nós somos de uma posição muito parecida em campo, existia ali algum momento de comparação, também eventualmente algumas pessoas com quem me cruzei que acabavam por poder eventualmente sentir que coisas que eu fazia, dizia ou etc., pudessem ser meio que conselhos do meu pai e faziam assim algumas associações um pouco estranhas, mas felizmente são muito mais os pontos positivos do que negativos. O meu pai, junto da minha mãe, foram exemplares, a meu ver, no permitirem que eu explorasse o futebol à minha maneira, que eu chegasse lá no meu ritmo, pronto, que fosse eu a puxar da motivação para enverdar para o futebol, não houve nenhum tipo de pressão. Exigência houve bastante, mas isso é porque eles são exigentes a todos os níveis. Pressão houve zero, e isso foi positivo. E depois toda a ajuda, todo o discutir futebol, o falar de o que é que eu faço em campo, o que é que poderia fazer diferente, para onde é que posso ir, como é que posso evoluir, como é que eu posso puxar de características para certos mercados, até há mercados que, agora falando aqui da carreira, né, como estavas aí a querer depois enverdar, há campeonatos que, onde o Afonso Star encaixa e traz mais valor de uma maneira, campeonatos onde eu trago valor de outra maneira. Eu não sou exatamente o mesmo jogador no campeonato português que fui, especialmente nestes 2 últimos anos. E isso também é um ponto de ajuda que tive, porque não tenho que fazer esse caminho totalmente sozinho. Pronto, isso é muito positivo ao longo de toda a minha carreira. E entrando até um bocadinho aí, mais do que ter muitas propostas, que logicamente é importante, não é? Mas é mais o saber escolher a proposta certa e perceber onde é que consegues encaixar-te melhor, de certa forma, não é? Olha, eu vou desmistificar isso, sabes? Certo? Vou-te dizer que isso é, para 95% dos jogadores, isso é uma mentira. Ok. Porquê? Porque a ideia, o conceito de que o jogador de futebol tem que saber escolher para onde é que vai, ou escolher entre várias propostas, na minha carreira, só aconteceu uma vez, eu poder escolher. O resto é, a proposta chega no dia X, há um momento de negociação, ou o que quer que seja, um momento pronto, e escolhe sim ou não. Não se sabe o que é que vem a seguir. Eu não Claro. consigo escolher, olha, tinha aqui 5 propostas, eu encaixo melhor na Liga Italiana, lá vou eu. Isso é uma mentira. Isso é quase nunca, só me aconteceu uma vez ter que escolher, e de resto convém saber para onde é que se vai, claro, tentar entender o contexto, mas em última instância há uma proposta a certo e determinado momento no tempo e temos que decidir se sim, se não. Não se sabe se vem outra, para onde é que vamos, nós ficamos desempregados, como já aconteceu a muitos jogadores, ficarem 6 meses sem clube,
ou irem assinar depois em outubro, novembro, e por muito que até vão assinar num sítio que se calhar é melhor para si, hum, nunca vai ser melhor estar 6 meses sem clube ou estar a chegar a um clube em outubro, nunca vai ser melhor. Portanto, esse é meio uma ideia que eu não conheço essa realidade. Só me aconteceu uma vez, e pronto. Não é bem isso que acontece. Certo, certo, estou a perceber, estou a perceber. Fosse lá está, a última pergunta do teu contexto futebolístico em Portugal, digamos assim. Gostava de tocar Sim, aqui um bocadinho no facto de teres passado vários anos na formação de Sporting. É certo que não foi o único clube que representaste na formação, mas foi que representaste durante mais tempo. Gostava de perguntar um bocadinho que memórias é que tens desta passagem por um dos melhores clubes em Portugal, tanto a nível de formação como a futebol sénior, logicamente. Se há assim alguma história mais marcante, e também gostava de perceber contigo como é que foi gerir, já mais na reta final da formação, esta questão da vertente académica, que levaste de forma bastante efetiva com o futebol de alto nível. ok. Eu tenho quase tudo positivo que eu tenho a dizer sobre a minha formação. Eu comecei a etapa de formação, relativamente tarde, porque, inicialmente porque não gostava muito de futebol, a verdade seja dita, e depois porque ainda estávamos a acompanhar o meu pai, portanto assentámos em Lisboa, eu já tinha 11 anos, se não me engano. Já, pronto, mas, não comecei desde os 5, uma etapa de formação assim muito contínua. E foi em Lisboa e foi o Estoril e o Sporting, portanto, os 2 clubes, ah, a minha etapa de formação em Lisboa. O clube, especialmente o Estoril, voltei a representar, mas dos 2 só tenho, memórias boas. Do Sporting então, que foi muito preponderante na minha formação, tinha quase tudo bom, se não tudo, entre o jogar com jogadores de alto nível, o começar a conhecer diariamente jogadores que já vinham de vários pontos do país, já se juntava a qualidade do país, Portugal todo, né? E isso já é por si um início de abrir horizontes, porque o jogador do Sul não é igual ao jogador do Norte, existem características que se vêem no Norte muito mais vincadas do que no Centro e no Sul, e isso começou logo por aí. Também aquela noção, aquela primeira noção de que eu sou muito bom, porque eu jogava aqui contra os clubes de Lisboa, era muito bom, mas de repente eu sou muito bom, mas este rapaz que vem ali da Nadia também é muito bom, e de repente vem outro de Vila do Conde que também é muito bom, depois vem outro de Lagoa que é, meu Deus, e de repente tu começas a perceber que, ok, eu era o melhor dali da minha aldeia, mas a aldeia de repente é muito maior. E o passo seguinte ainda depois foi a seleção nacional. Claro que eu até cheguei a ir eram seleções distritais ainda no Estoril, portanto, ainda no Estoril não estando num clube grande, consegui ter esse destaque também, mas a verdade é que estar no Sporting, ou no Benfica, ou no Porto, no Braga, todos esses clubes que têm dimensão nacional, são uma montra maior, claro. E essa ida à seleção nacional, o Sporting acaba por pressionar também pelos holofotes que tem em cima, claro. E aí é o patamar seguinte de perceber o quão bons são os jogadores de vários pontos do país, neste caso de vários clubes do país, e começar a habituar a que, sim, eu sempre tive o objetivo de ser o melhor de onde estou, e depois vai-se para o aquário maior e depois para o maior e tem que se continuar. Não chega a ser o melhor ali da minha zona de conforto. Pronto, acho que só, logo por aí é um grande salto, abre-se muitas possibilidades, não só o nível da formação que tem o Sporting, mas também a questão de estar em torneios internacionais, a exposição ao futebol internacional desde cedo, é um funil para alto rendimento, claro. E isso dá bases muito boas, tenho muito boas memórias, joguei com jogadores que ainda hoje são meus amigos, também tem essa vertente mais pessoal. Ainda há 4 dias atrás estive no casamento de um dos meus amigos mais antigos de futebol, que vem dessa etapa de formação, portanto, pronto, tenho só boas memórias. Em relação à parte
a parte académica, eu pronto, terminei o 12º e acabei de fazer uma licenciatura também, com muita ginástica dos meus pais à mistura, com muita ajuda deles nesse sentido também. O Sporting sendo um nível de exigência também mais alto, uma aproximação ao futebol profissional, especialmente na etapa de júniores, treinávamos de manhã, pronto, e tínhamos que estar a treinar já aproximados do contexto profissional. Um, Eles sempre tiveram essa atenção, estou a falar agora do Sporting. Os jogadores lá todos estavam organizados para poder fazer a escolaridade toda, mas havia aqui um pequeno contexto que era o 12º ano, que normalmente era feito em 2 anos, que eram os 2 anos de julho. Por causa da questão dos treinos de manhã, havia essa gestão, com uma escola no Alcochete, e a minha mãe aí foi teimosa, e eu acho que bem também. Eu também estava preparado para ser teimoso e acabei de fazer o 12º em um ano só, numa escola que não era em Alcochete, que era em Carcavelos, que é onde estou mais próximo agora, estou em Passo de Arcos, pronto, em Carcavelos. Isto significava 70 quilómetros para trás e para a frente, todos os dias para conseguir chegar às aulas da parte da tarde. Eu assistia mais ou menos no meu 12º ano, assisti mais ou menos a um dia inteiro de aulas, mais o período da tarde entre a 1 e as 3h30 do resto dos dias. Portanto, era esta a minha semana. Segunda-feira, dia todo, que era o dia de folga após o jogo. Terça, quarta, quinta e sexta, 1 às 3h30. Teimosia da minha mãe, bem. Eu, com capacidade para o fazer, era bom aluno e era responsável e compensava fora de horas. E a escola também foi impecável em permitir-me faltar tanto e ainda assim isso não ser um entrave para eu poder terminar o ano e passar de ano e terminar a escola. Portanto, foi essa a minha etapa, a etapa final de formação, e não perder o comboio da escola, porque por muito que eu tivesse num expoente máximo, digamos, da formação, Sporting, Seleção Nacional, de forma regular, a jogar sempre, ok, estava no expoente máximo do que era a formação em Portugal, mas ninguém me garantia nada, né? Não havia garantias e deixar a escola para trás não era uma hipótese, não era possível. E a questão da licenciatura, chega logo depois ou fazes mais tarde? Não, foi de seguida. Foi de seguida. Aí já foi decisão minha, não havia aqui nenhuma. Mesmo os meus pais aí deixaram de me puxar para continuar. Aí já foi decisão minha, mas a licenciatura já fiz de uma forma mais, pronto, mais leve. Certo. Dividi a licenciatura em vários anos, acabei por ir para a Espanha, continuei lá, fiz um ano de licenciatura lá em Espanha, em Córdoba, depois voltei e continuei por cá. Pronto, aí já fui gerindo, mas fiz de seguida. Fiz de seguida. Foram licenciatura de 3 anos, fiz em 6. Pronto, Certo. foi mais ou menos isto. Mas Ouça, acabei. partindo agora então para o tema principal da nossa entrevista, estas experiências no estrangeiro, a primeira pergunta é muito direta. Porquê o Córdoba para a primeira experiência no futebol sénior? Ok. Então, naquele momento, contextualizando, estamos numa fase em que não existem equipas B. Pronto, isso é importante. Eu tinha aqui uma pergunta para ti sobre isso, numa perspectiva de Pronto. tentar perceber, sentes que a tua carreira poderia ter sido diferente? Não ponho aqui a questão do para melhor, para pior, não é Sim. isso, mas Não, mas sim, sim, sim. havendo, porque tu terminas a formação em 2011 e o Sporting faz regressar a equipa B em 2012, ou seja, é só ali É, uma no ano a seguir, diferencinha. exatamente, exatamente. Podia ser diferente, penso que estamos a falar aqui uma decisão se calhar de um ano, porque no ano a seguir eu volto a Portugal à segunda liga. Acho que isso era o trajeto mais normal para um jogador que sai da formação de Sporting, que não encaixa na equipa principal. Um, o futebol era bastante diferente pronto, em 2000, estavas a dizer? 2011. 11. Era bastante diferente, não, pronto, o futebol claro que vai mudando e vai evoluindo, mas o futebol era um pouco diferente na forma como os jogadores da formação chegavam às equipas séniores. O Sporting tinha uma cultura de academia, de apostar na formação, já tinha criado, mas era dos únicos. A verdade é que a entrada de um jogador jovem numa equipa sénior
mesmo a todos os níveis, não só a nível de Sporting, Benfica, Porto, por aí fora, mesmo nos níveis abaixo da primeira liga, mesmo na segunda liga, era um processo de entrada muito mais, muito menos aberto. Ou seja, hoje em dia valoriza-se o jogador pelo potencial de mercado. Portanto, qualquer jogador que apresente características que lhe dá um potencial muito alto, automaticamente vale, ou automaticamente é vendido por jogadores por valores muito altos. Um, É preciso poucos jogos para o mercado pagar esse valor, esse potencial de mercado. Um, no meu início de carreira não era tanto assim, havia muito mais a noção de que o jogador tinha que, até se falava do ano de aparecimento, o ano de validação e o ano de explosão. Então estamos a falar de 3 anos, hoje em dia isso acontece em 3 meses, 6 meses no máximo, ou seja, o jogador aparece ali em dezembro, em janeiro já se fala porque tem potencial de mercado, em março, abril já se está a falar de uma possível venda no verão porque é interessados e isto não acontecia assim, não era assim, pronto. Então, os jogadores chegar à equipa sénior era um processo muito mais espaçado no tempo, mesmo o caso, se calhar, mais sonante ou com a carreira mais brilhante da minha geração no Sporting, estamos a falar do William Carvalho. O William Carvalho não transita quer dizer, sei que faz as pré-épocas com a equipa sénior, mas não transita para a equipa sénior como jogador regular do plantel. Se não me engano, tem 2 ou 3 empréstimos, se não me engano. Na Bélgica. Um na Bélgica, no Fátima, se não me engano, também, e agora não quero estar a dizer mais nada, mas pronto, lembro-me disto. E foi o jogador que foi para Portugal, não estamos a falar sequer para o Sporting, para Portugal, né? Seleção nacional. Portanto, vamos, pronto, essa transição era feita desta forma, as equipas B desses clubes penso que vieram ajudar, porque deram um compasso de passagem para o futebol profissional menos abrupto no que toca à adaptação. Jogava-se na segunda liga, a maior parte delas estão na segunda liga, é um contexto competitivo, traz características ao jogo que nós precisamos e que não temos na formação. Eu chego aos sub-18, aos sub-19, aos sub-17, eu passava 70% do jogo com a bola nos pés, jogava 75% do jogo em meio campo ofensivo, e de repente vou a contextos em que passo muito mais tempo no meu meio campo, a defender, a correr sem bola, a ser avaliado consoante as minhas atitudes sem bola, a minha capacidade de fazer esforços repetidos sem ser para atacar. E eu sou um jogador defensivo, eu sou um meio defensivo, mas mesmo assim, pronto, o estilo é muito diferente. As características que se valorizam nessa passagem numa segunda liga, em Espanha, no Córdoba, igualmente, são características diferentes. Parece que, se calhar, às vezes, a qualidade do jogo, a inteligência de jogo, o entendimento, o passe, a recepção, não são as primeiras características que se avaliam. São as primeiras que se avaliam, se calhar, quando se contrata ou quando se valoriza se o jogador é bom ou se não é bom. Mas depois, quando é para o treinador pôr o jogador a jogar, estamos a falar na altura que eu transitei para sénior, havia muito mais exigência para a reação à perda, para a agressividade, para o rigor no posicionamento. Vê-se, eu acho que existe mais espaço hoje em dia para o jogador aparecer numa equipa sénior, ainda sem todas essas características, porque o potencial de mercado vê-se noutras coisas. Certo. Um extremo que aparece com a capacidade de explosão para fazer o que eu não sei, como o Barcola faz, por exemplo, vai-se tentar depois puxar pela parte mais tática, mais de, pronto, estas características que eu estava a dizer, porque vê-se que o Barcola tem uma capacidade que poucos jogadores têm, o Rafael Leão tem uma capacidade que muitos poucos jogadores têm. Valoriza-se mais isso, o jogador chega ao futebol sénior muito mais rápido, porque tem essas características e tem que ser valorizadas. Existe menos aquela passagem de 2, 3 anos até o jogador ficar mais batido, que eram frases que se ouvia muito mais do que se ouve hoje em dia, um jogador mais batido, um jogador, mais maduro, pronto, ouve-se menos disso, porque sabe-se que o jogador, se tem aquelas características, pode ser vendido facilmente por, muitos milhões, né. A opção foi, não havia equipas Bs, hum, o próprio Sporting não me deu a segurança naquilo que queria para o meu futuro, ou seja,
não chegou com uma intenção clara de fazer uma renovação para um contrato profissional, com um plano claro para mim, e eu não me quis agarrar, não quis também como é que eu ia dizer? Não, quis eu pegar nas rédeas, digamos, e então eu conversei com o Sporting na altura, o pedido que eu lhes fiz foi então: "Deem por favor os meus direitos de formação", que podiam ser um entrave, e ainda hoje em dia isso acontece para alguns clubes que querem contratar um jogador, mas depois os direitos de formação de um jogador que faz formação, Sporting, seleção, são valores que ainda são consideráveis. O Sporting aí foi também impecável, e eu segui para ir à procura de um desafio que me trouxesse aqui um equilíbrio de exigência e nível competitivo, mas ao mesmo tempo que me fosse permitir jogar. Pronto, foi um bocado essa opção. A segunda Liga Espanhola, uma liga muito exigente, intensa, com qualidade, com valor também, e tentar estar num nível um pouco superior à nossa segunda liga cá, pronto, e ganhar certas coisas que eu podia ganhar que, pronto, eu sabia que tinha que ganhar. Acabei por não jogar tantos, gostava claro que tivesse corrido de forma que eu pudesse jogar mais, mesmo que houvesse ali um período de adaptação. Não foi assim, e depois fiz o trajeto da segunda liga portuguesa, e a opção do Corda foi essa tentativa de encontrar um match entre poder jogar, mas ao mesmo tempo ser exigente e desafiante. Não ficar só numa zona de conforto em que, ok, vou jogar, mas estou abaixo da minha exigência. E pergunto-te, falaste aqui ainda há pouco nesta questão da adaptação, pergunto como é que foi realmente essa adaptação, a realidade de ir para um país novo? Acredito eu, viver sozinho pela primeira vez, corrige-me se Uhum. estiver errado, como é que foi todo esse processo inicial? 6 anos portanto, eu estava muito ok com Espanha, no geral. Agora, a chegada ao futebol espanhol, já é um bocadinho diferente, não só pelo futebol espanhol, mas apanhei um treinador, ah, na altura, que eu penso que foi o treinador mais exigente que eu tive a nível físico, por exemplo, a nível de correria, por assim dizer. Éramos a equipa que mais corria no campeonato, em valores absolutos. Nós tínhamos sempre mais quilómetros do que todas as equipas, fazíamos de forma muito valente, e que nos trouxe frutos. Nós tivemos uma época que acabámos em sexto lugar e fomos ao playoff de subida para a Primeira Liga. Um, éramos a equipa que pressionava mais alto, pressionávamos o campo inteiro. Éramos a equipa que mais arriscava com bola. Os nossos centrais iam a jogar na linha de fundo. A nossa linha defensiva, quando estávamos em processo de pressão, estava na linha do meio campo. Tínhamos 50 metros atrás da nossa linha defensiva. Isto é o estilo do treinador, pronto, é o estilo do Paco Remes, é o estilo dele. O nosso central, que para mim foi uma situação tática muito. Houve questões táticas que eram difíceis para mim entender. Eu sou um jogador bastante tático, bastante de organização, de futebol organizado, de equipe equilibrada. Eu tinha o meu central a passar a minha linha de médio, né, como médio defensivo, atrás do avançado, passava a minha linha e continuava com o avançado se fosse preciso até à área contrária, numa tentativa de pressão. Era um estilo muito arrojado, com muita correria, que me foi difícil no início. Para além da parte física que eu tive que crescer, tive que adaptar, foi uma pré-época muito forte, foi a única pré-época em que eu fiz de forma consistente tridiários, 3 treinos por dia. Portanto, foi um choque muito grande para o primeiro ano. Claro que quando optámos pelo Corda, não sabíamos exatamente o contexto todo, aí eventualmente, eventualmente podíamos ter sido mais cautelosos. Faço aqui um complô entre eu e os meus empresários na altura. Podíamos ter sido mais cautelosos em perceber o treinador que era, se na verdade ia haver um match daquilo que eu precisava e daquilo que o treinador ia pedir. Porque todo esse choque, portanto, foi um choque muito grande. A exigência física, cargas de treinos. Eu peso 74 quilos. No final dessa pré-época, eu pesava 67. Ih, Jesus! Também não pesava 74 na altura, peso 74 agora, ainda estava aqui a formar alguma massa muscular, mas eu chego ao final da pré-época com 67 quilos.
não estava sequer habituado, não tinha capacidade mesmo com alimentação cuidada, que eu sempre fui cuidado, sempre soube comer bem. O meu pai, tendo sido jogador, aqui em casa comia-se, nesse registro, mas para levar com uma pré-época daquelas eu não podia comer o que comia em casa normalmente, tinha que comer o dobro. Pronto, e nem isso eu sabia fazer, não Afonso, e estava só preparado. para teres noção, descreve-me se te lembrares, ou seja, como é que era mais ou menos um dia nessa pré-época? Lembro, lembro, lembro. Então nesse estágio de pré-época nós acordávamos às 7 da manhã, tínhamos 6 e tal, 6 quase 7. O primeiro treino era às 7h15 mais ou menos, era sem esteiras, nem íamos ao campo, era só pegar nos ténis, vestir a roupa, nem comíamos e íamos correr. Tivemos dias que era treino corrida contínua, 1 hora, 1 hora e tal de corrida contínua. Outras vezes era séries de 1 quilómetro em tempo, outras vezes era séries de subidas à montanha. Pronto, isso era o primeiro treino da manhã. A seguir voltávamos, tomávamos banho, tomávamos um pequeno almoço e de seguida era treino de ginásio, normalmente. hum, Almoçávamos, descansávamos e treino de campo. Foram assim 7 dias seguidos, ou 6 dias seguidos, assim. E depois, esporadicamente, na pré-época, fazíamos mais vezes esse tipo de dia. Pronto, isto foi um choque, porque havia várias coisas que eu não estava preparado para conseguir aguentar. Eh, Claro que toda a parte física, a parte depois de intensidade, não era só a parte física, pronto, o conseguir acabar o treino, o conseguir fazer o exercício, o conseguir corresponder, isso era uma coisa. Outra coisa era depois fazer isso na intensidade que era pedida. Pronto, isso era outra. E então eu demorei algum tempo a chegar aos níveis que seriam necessários para poder competir dentro daquele contexto, porque havia outras equipas da mesma divisão que não eram assim, que eu se calhar tinha encaixado melhor, pronto. Mas aquele contexto foi assim um choque forte, em que eu não consegui logo de início, ah, pronto, adaptar-me de forma efetiva. Eu chegava ao treino, especialmente nas primeiras semanas, e eu sentia muito superior aos jogadores que lá estavam, tecnicamente, taticamente. Eu sentia: "Eu vou jogar nesta equipa". Depois, como eu estava a dizer, aquilo que depois era valorizado pelo treinador para ir a jogo, para ir a competição, são coisas diferentes. E daí também, eu não ter jogado aquilo que era desejável para aquela época. Pronto, foi esse o meu primeiro ano como profissional. Diz, diz. Ia dizer, viver sozinho, sim, também foi assim foi uma primeira vez. Não foi uma dificuldade, pronto, adaptei-me bem a isso. Também eu tinha o resto do dia relativamente preenchido pela faculdade, não ficava horas e horas, em casa sozinho e tinha um dia a dia bastante dinâmico, apesar de tudo. Às vezes até me apetecia ficar mais na preguiça e acabava por ter, a faculdade para me tirar de casa. Afonso, é certo que lá está, acredito eu que o futebol dessa altura, de há 13 anos, seja muito diferente do atual, mas a verdade é que hoje em dia vemos muitos clubes portugueses a apostar em jogadores provenientes das divisões inferiores de Espanha, segunda divisão, muitas vezes até terceira, e a haver bons resultados. De cabeça, por exemplo, o Fran Navarro chega e consegue ótimos números no Gil Vicente, por exemplo. Ahm, é certo o termo de comparação que tens é algo que, tal como referi, já passou algum tempo, mas faz sentido, ou seja, sentes que a maioria dos clubes da segunda divisão espanhola dar-se-iam bem na primeira liga portuguesa? Ah, não sei, nós temos um futebol diferente, apesar de não ser apesar de haver muitas parecenças, temos um futebol diferente na primeira liga. Eu acho que na primeira liga cá temos um nível tático muito, muito, muito alto. Um nível tático, organização, entendimento do jogo muito alto. Os espanhóis também têm, claro, mas a segunda liga espanhola, pelo menos eu não consigo falar muito bem da atual, não acompanho o suficiente, mas falando da altura em que eu lá estive, eram equipas que provavelmente, chegariam aqui, especialmente uma equipa como a nosso Córdoba, chegaria aqui e ganharia muitos jogos pela intensidade alta que mete no jogo. E isso, mesmo nós naquele contexto,
uma equipa que tenta sair a jogar minimamente e que de repente tem 11 jogadores a vir a correr na direção a 100, ou tens muita qualidade, está muito bem trabalhada a saída de bola, ou acabas por bater bola na frente, porque o que é que vais fazer quando vês uma equipa, parece uns índios a vir correr para cima de ti? Não dá. E depois, ou assumes um risco enorme, e havia equipas que assumiam e que tinham essa qualidade e que efetivamente passávamos mal, porque se quebra a primeira linha de pressão, aquilo vai tudo. Ou então havia muitas vezes escolhemos esse fruto. Eu acho que equipas como estas, que tinham a intensidade tão alta, o nosso jogo não tem o nosso jogo na primeira liga não tem uma intensidade tão alta. Não porque não consigamos, ou porque também porque nós damos atenção a outro tipo de fatores. Há essa tal organização, essa tal cultura tática que temos no jogo, o entendimento dos nossos médios são médios os mais inteligentes do mundo, ah, porque entendem o jogo como ninguém. Uh, isso é a toada do nosso campeonato, eu acho. E ok, pode haver uma equipa intensa. Estamos a falar do Fran Navarro. O Fran Navarro é um jogador que, para além da sua qualidade, uma das características que ele tem, que chegou aqui e que lhe trouxe esse destaque, é a intensidade que ele metia no jogo, a intensidade que ele metia nos lances. Eu não desistia de um lance até à última. Temos um jogador que, para mim, parece que veio de Espanha nesse sentido, que está a ter o sucesso que está a ter e até já está no nível superior, que é o Jota Silva. O Jota, basicamente eu via o Jota a fazer pressões que mais ninguém fazia, a ir a bolas que mais ninguém ia, a fazer um carrinho onde mais ninguém fazia, e essa intensidade trouxe-lhe muitos frutos. É o jogador que é, pela sua qualidade, pelas capacidades que tem, pronto, mas que outros também têm. A questão é que ele faz coisas que os outros não fazem, porque ele tem essa fome competitiva. Essa Certo. fome competitiva que vemos no Fran Navarro, que lhe trouxe o destaque que teve no Gil Vicente e que lhe permitiu chegar ao patamar. Isso em Espanha, de uma forma geral, vê-se mais. Pronto. No que toca ao entendimento tático, mesmo à própria qualidade, o jogador espanhol tem muita qualidade, sim, mas mesmo a nossa qualidade, se calhar nas divisões inferiores, eu acho que temos mais qualidade que o jogador espanhol no geral. A parte do gesto técnico, da recepção, uh, a forma como tratamos a bola, para mim estamos acima dos espanhóis. Os espanhóis têm muita rotatividade, muito treino, na questão do passe, do passe, do passe, do passe, do passe. Então vê-se um jogo combinativo bom. Pronto. Mas eles fazem-no com uma intensidade superior àquilo que nós fazemos, a meu ver. O jogo deles é mais rápido. Tirar uma equipa nossa e pô-la lá, se calhar iria também ter o mesmo tipo de sucesso, porque se calhar é muito mais organizada do que as equipas lá. Por outro lado, se traz uma de lá e pões cá, se calhar vai ter vários jogos de sucesso pela intensidade alta que põe no jogo e que destabiliza a organização, destabiliza uma saída de bola, de forma que se calhar nós não fazemos aqui em Portugal. Pronto. Bom, e só mesmo para terminar este capítulo de Espanha, pergunto-te como é que descreves para quem não conhece a cidade de Córdoba e pergunto também se tens assim alguma história mais marcante, mais engraçada desta tua passagem por Espanha. É um espetáculo a cidade de Córdoba. É muito, muito, muito giro viver em Córdoba, gostei muito. É uma cidade muito jovem, tem muitos estudantes, assemelha-se um bocadinho a Coimbra, aqui. Há 2 ou 3 cidades assim em Espanha. Hum, eu vivi em 2 delas, curiosamente, outra delas era Salamanca, também muito estudantil, muito jovem. É uma cidade muito jovem, muito fácil de ter vida a pé no centro, que para quando é jovem, quando estás especialmente em ambiente de faculdade, é muito propício. Tem muita vida. Nós, aqui em Portugal, temos menos cultura de juntar os amigos após o trabalho, durante a semana, vá. Lá toda a gente faz uma paragem num café, num bar, numas tapas, numa cerveja ao final de tarde, antes de ir para casa depois do trabalho. Tem muita vida. Eu adorei, boas pessoas, calorosas, receptivas, aceitam toda a gente, gostam muito. O mês de maio é um mês de muita, como no nosso mês de junho aqui em Lisboa, pronto, e no Porto também, mas o nosso mês de junho aqui em Portugal, que é muito festivaleiro, eles lá têm esse mês em maio. É lindo em maio, Corda em maio, é espetacular. E a particularidade de Córdoba é que no verão são 50 graus. Parece que estás na Arábia Saudita. Está tudo certo. É,
a fazer treinos de pré-época às 8 da noite com 43 graus, 44. Pronto. Seco, que não passa o ar na garganta. Pronto, é essa a particularidade de Córdoba. Também tem frio, mas pouco, mas é uma cidade muito quente. Cidade muito quente. Ou seja, já te estava a preparar para o futuro, de certa forma. É quase, é quase. É menos tempo daquele calor extremo, mas é puxado. Afonso, continuando aqui um bocadinho neste teu trajeto a nível futebolístico, tu voltas a Portugal, estás vários anos em Portugal, Atlético, Estoril, e a minha questão vai exatamente por aí. Tu, nesse momento, quando trocas o Estoril e rumas a Israel, já eras um jogador estabilizado na Primeira Liga, com nome, com muitos jogos. O que é que te leva a apostar num mercado, acho que concordas comigo, um bocadinho periférico, pelo menos no contexto europeu, não é propriamente o campeonato em que o adepto, como um adepto primeiro pensa. Como é que surge esta mudança para Israel? Ok, então a minha decisão era de mudar após aquele terceiro ano no Estoril. A minha decisão era de mudar o quanto antes. Eu, por ambição, estás a falar, é verdade, é um mercado mais secundário, mas também não estava confortável em ficar em Portugal no mesmo registro. Ou seja, eu estava, como estás a dizer, um jogador já estabelecido na primeira linha em Portugal, e a minha decisão era, ok, parece-me que um jogador para explodir, para chegar a outros patamares, não pode, normalmente não é após 5, 6, 7 épocas a consolidar o seu valor. Passa-se a ser um jogador consolidado da Primeira Liga, que eventualmente sai do Estoril, depois acaba por assinar no Marítimo, depois se calhar sai do Marítimo, acaba por ir ao Tondela e depois vai ao Famalicão. Portanto, há assim um trajeto do jogador de Primeira Liga na Primeira Liga, que é uma carreira muito bonita, muito rica, muito boa, mas isso para mim não me chegava. Sempre gostei de ambicionar mais, sempre estive predisposto a conhecer novos mercados. Gosto da experiência que estou a ter até hoje de conhecer novos mercados, novas realidades. O futebol dá essa possibilidade. Outra coisa seria se eu tivesse conseguido quebrar aquela barreira dos clubes de médios em Portugal e ter Certo. conseguido espreitar um clube de dimensão superior. Pronto, aí tudo bem, aí é um trajeto diferente e eu estava confortável com fazer esse caminho. Ficando naquela dimensão média, aí eu já não estava tão confortável. Preferia procurar outras coisas, outras experiências, outra valorização também financeira, que também era importante. Um jogador que aparecia da formação em Portugal, pronto, recebe valores relativamente baixos para poder fazer um trajeto longo assim. Eu, quando saio, se não me engano, já tinha 24, 25, agora não tenho a certeza, mas pronto, já não é que tenha saído com 20 ou 21 anos, portanto, isso também começava a ser relevante, claro. E um jogador que vem da formação em Portugal, pelo menos naquela altura, não era valorizado financeiramente durante vários anos. Era preciso vários anos para chegar a uma boa valorização financeira. Isso, aliado a que eu queria experiências diferentes, queria novos mercados, queria sair da zona de conforto, queria experimentar coisas novas. Esse foi o único ano, ou o único verão, onde eu tive aquela situação que estávamos a falar no início de ter que escolher. E, e pronto, eu sabia que tinha valor, mas aí tens que escolher, não sabes se estás a tomar a decisão certa, a possibilidade de perder uma situação, não saber o que é que vem a seguir. O Estoril, para a situação em questão, permitiu-me uma saída sem custo, eu ainda tinha mais um ano de contrato, permitiu-me uma saída sem custo, que é relevante, poder sair sem haver um valor de transferência. Houve, se não me engano, um acordo de percentagem de valor futuro, que até correu bem, porque eu acabei por ser transferido no ano a seguir, até que chegou a ser vantajoso para o Estoril depois, mas pronto, houve conjecturas que me fizeram decidir, ok, eu estou à procura de um novo desafio, não estou confortável com ficar em Portugal toda a minha carreira neste nível, vamos, não vamos, fica à espera, o que é que se faz, e acabei por ir. Estava com vontade de ir, digamos, conquistar outro mercado, ser novidade noutro mercado. Aí falamos um bocado sobre aquela questão de estar há 3 anos no Estoril e eu já não era novidade para todos os efeitos. E aconteceu, cheguei a Israel, fui novidade e logo nesse primeiro ano fui transferido para o Beitar, que é um clube grande lá. Esse tipo de trajeto era o que eu queria,
procurar em Portugal, em Israel, em Espanha, onde fosse. É haver aquele momento de chegada, de conquista de mercado e depois rapidamente de haver aquele crescimento. O futebol não estava como hoje em dia tão virado para isso, mas também acontecia. O jogador tinha que ser novidade para poder fazer aquele crescimento rápido. Foi assim a minha decisão de ir para Israel. Afonso, é um país culturalmente bastante diferente de Portugal. Pergunto como é que foi a adaptação e pergunto também quão importante. Eu estou a perguntar isto, não faço a menor ideia se te davas bem com ele, se não, mas eu penso que tinhas um brasileiro no primeiro clube em que jogaste Sim. em Israel, no Kiryat, que é o Marcos Diniz, já estava lá há Uhum. algum tempo. Quão importante foi encontrares este ponto de proximidade na adaptação a uma realidade completamente distinta? Olha, está bem, está bem chegar a um clube e ter alguém que fale a nossa língua. Eu tinha também um espanhol, o Carlos, e eu estava muito à vontade também com o espanhol, muito identificado com a cultura espanhola, portanto era quase igual para mim ter um brasileiro ou um espanhol e tive os 2. Pronto. Eu acho que para alguém como eu, que na altura tudo bem, soube-me bem e achei que era importante, hoje em dia reconheço que não me faz assim tanta falta. Certo, Pronto, essa é a verdade para mim. Não me faz assim tanta falta porque eu sou muito dado, sou dado a línguas, a aprender línguas novas, a entrar na cultura dos países onde estou e não acho tão importante para quem tem boa capacidade de adaptação. Sabe bem poder ter ali um ponto de ligação num país tão diferente, é uma coisa tão desconhecida. De repente tenho ali 2 pessoas com quem me identifico rapidamente, mas felizmente depois vim a perceber que me sinto confortável mesmo não tendo. Pronto, sinto-me confortável. Depois de Israel também houve a Roménia, e a Roménia também tive muitos portugueses, mas depois fui à Arábia Saudita e não tinha, também tinha brasileiros, é verdade, mas já percebi que no meu trajeto que para mim não é assim tão importante. Acho que é agradável, é bom ter esse ponto de ligação, mas felizmente gosto de aprender, gosto, e às vezes até é um handicap. Às vezes, quando se tem demasiados, hum, faz-nos mais fechados naturalmente. Ou sim, seja, quase quando que chega-se a te refugias ali, não é? E não vês o resto. é natural, não é nada não tem mal nenhum, pronto, é o que é. Mas quando há uma comunidade grande de portugueses, por exemplo, na Roménia acabou por acontecer isso, é muito natural que tens tantas ligações rápidas com uma cultura parecida com a tua língua, que demoras mais tempo a abrir-te aos outros. E isso pode até ser um entrave quando as coisas correm bem, tudo bem. Quando coisas correm mal, ou é os portugueses, ou nós cá dizemos quando são os outros, não é? Ou porque há uma comunidade grande de uma nacionalidade num clube e não corre bem, é os portugueses, ou é os brasileiros, ou é os espanhóis, ou é os sérvios. Já me lembro de várias, numa altura em que tivemos aqui uma vaga de muitos jogadores sérvios. E isso tem tudo de bom, tal como também pode ter tudo de mau, quando se quer ver a parte negativa, né? Mas pronto, mas eu lá a minha adaptação foi boa, não tive, acho que estava mais maduro e preparado para sair, e foi uma saída muito mais, acentuada do que ir para a Espanha, não é? Mas estava bastante mais preparado. Eventualmente aquilo para o qual eu não estava totalmente preparado, mas também fui rápido a perceber, é como é que o estrangeiro era visto num país assim. O país tem limites estrangeiros, é diferente. Acaba por haver aí uma diferença, especialmente que o limite é curto. Se o limite for 8 ou 9, pronto, como está a acontecer agora na Arábia Saudita na Primeira Liga, joga-se quase internacional em campo. Mas quando não é assim, existe uma exigência grande para o jogador estrangeiro, para já ser muito diferenciado dos outros, ou seja, haver notar-se muito em campo a diferença de valor e também de resolver os problemas da equipa. Isso acontecia em Israel e na Arábia Saudita também acontece, que o estrangeiro acaba por ser ah, aquele que vai resolver os problemas da equipa, mesmo quando os problemas da equipa nem sequer são em campo. Às vezes os problemas da equipa começam fora do campo, às vezes o próprio treinador não encaixa com a equipa, ou o contrário, mas isso não interessa. Os jogadores estrangeiros têm que resolver isso.
Seja ele central, guarda-redes, o guarda-redes tem que ganhar jogos sozinho, o central tem que defender e fazer golo, e pronto, e por aí afora, pelo campo afora. E isso aí aconteceu-me, não estava habituado a um futebol muito mais homogéneo, não é? Muito mais trabalho de equipa, muito mais preparado para o coletivo funcionar. As minhas ações relevantes no futebol português, e daí estava a dizer que não sou mesmo jogador em Portugal, se calhar do que fui fora de Portugal, porque as minhas ações em campo que mais valor aportam à equipa no contexto do futebol português, às vezes são ações de um toque, às vezes são ações de facilitar a transição de ataque-defesa da forma mais fluida possível. Lá não era bem assim. Era expectável que eu pegasse na bola e fizesse ações mais longas, de se calhar eu virar o momento do jogo, virar a toada do jogo com uma arrancada, com o pegar na bola e resolver um problema. Em transições defensivas, então, eh, que em Portugal se trabalha muito a organização na transição defensiva, como é que a equipa reage e se reposiciona. Muitas vezes o que se esperava, era que eu, ou o central, ou o outro médio, que somos estrangeiros, limpemos o lance, seja com desarme ou ir roubar a bola e acaba o lance, a equipa está toda desposicionada, está um desequilíbrio gigante, mas pronto, eu fui lá, roubei a bola, acabou. Parece que está tudo bem, não é? Resolveu-se ali um problema que podia ter sido, em Portugal, uma transição daquelas dava golo, na certa, e ali nós tínhamos que arranjar a maneira de resolver, mesmo num contexto de desorganização de jogo. Pronto, essa parte foi exigida desde cedo, eu também não estava habituado, mas foi relativamente rápido. E daí também a minha explosão rápida naquele mercado. Pronto, adaptei-me rapidamente a isso, fui valorizado e pronto. Posso, tenho duas questões para ti em relação a esta passagem por Israel. Pergunto primeiro, que aspectos é que destacas nesta vertente mais cultural, vá, o que é que te surpreendeu mais, seja pela positiva ou pela negativa? E pergunto também acerca dos adeptos, tanto de um clube como do outro. Acredito que do Beitar, esta vertente de massa associativa estivesse mais, Hum. fosse mais efetiva, não é, de certa forma, mas gostava que explorasse um bocadinho estas duas questões. Mas a Arábia Saudita também, mas Israel é um país em que a cultura e a religião se misturam e se confundem. Pronto, existe uma questão cultural que é quase religiosa e ao contrário também. Portanto, é quase ali uma linha que não é bem definida. Acho que nós em Portugal, e na Europa, existe mais distância entre a religião e a cultura. Existe a cultura portuguesa, existe a religião, tudo ok, convivem em paz, lá também convivem em paz, a cultura e a religião, mas são mais juntas, vão de mãos dadas mesmo, aqui menos. E a parte cultural, que mais impacta tem a ver com questões religiosas. Havia muitas coisas do dia a dia, que eram ditadas pela religião e que viravam cultura, e que para nós era engraçado ver, pronto, queria ali alguma adaptação. Eles têm algumas regras, em Israel sobre a utilização da tecnologia, por exemplo, ao fim de semana, na sua sexta-feira e sábado, que criava situações caricatas. As duas mais caricatas têm a ver com isso, e uma delas é os elevadores. Na na sexta-feira, e no sábado, supostamente não se pode usar elevadores, porque pronto, é uma tecnologia. E então, eles criaram uma maneira, e isto também é muito, sinónimo da parte cultural dos israelitas, a parte de resolver problemas e de arranjar soluções, eles são muito assim. Então eles criaram uma forma de que o elevador anda sozinho. Ele vai abrindo a porta, uma pessoa entra, ele sobe e vai parando em cada andar, e tu sais no andar que saíste, não tocaste no botão, não usaste o elevador, mas não, interagiste com a tecnologia. Isto é o elevador do Shabbat, como eles chamam. Pronto, arranjaram uma solução para um problema moderno, não é? E eles são muito assim. Isso era quando a primeira vez que eu entrei nesse elevador, eu não sabia o que estava a acontecer. Eu carregar nos botões, eles não reagiam, fui até o último andar e depois para chegar ao meu andei ali a parar em todos até que percebi o que é que estava a acontecer. Pronto, coisas destas. Também tive vizinhos a baterem-me à porta nesse dia para ver se eu podia ajudá-los. Às 11 da noite bateram-me à porta uma vez e pediram-me ajuda.
porque o quadro saltou, o quadro de eletricidade saltou e eles não podiam voltar a ligar o quadro. Eu, sendo estrangeiro, podia chegar lá e ligar o quadro deles. Então eles iam basicamente, num contexto em que não tivessem um vizinho estrangeiro, iam passar o fim de semana às escuras, sem poder usar o forno, as luzes, basicamente é assim. Então pediram-me ajuda, porque sabiam que eu podia chegar lá e carregar no botão que voltava a ligar o quadro. Estas coisas são engraçadas, quer dizer, vê-se uma cultura em que a religião tem muita preponderância e eles são, apesar deste jogo de cintura que eles têm, são muito cumpridores e regem muito a vida deles pela religião. Pronto. Hum, Pronto, essas são as situações mais marcantes, essa parte de como é que a religião dita. Eles até têm regras para como é que comem, quando é que se pode misturar certo tipo de alimentos. Pronto, são coisas que ah, nós aqui não temos. Somos muito mais abertos nesse sentido. E nessa questão, por exemplo, da alimentação, arriscaste muito em conhecer Sim, pratos de lá? sim, sim. Eu em todo lado. Não, mesmo a questão da parte da alimentação, mesmo nas regras deles, eu não me importo. Não me importo. Gosto de experimentar, gosto de comer coisas diferentes. A comida deles não era assim tão diferente. Certo. Eles tinham regras para quando é que podiam comer o quê. Tinha mais a ver com a religião, mas a comida deles não é assim tão diferente da nossa. Nós temos também muita influência, acabamos por ter influência também de comida, justamente aqui de Marrocos, que é muito próximo. Eles também têm muita comida marroquina. Pronto, existe aqui à volta do Mediterrâneo, acabamos por ter muita coisa uns dos outros e eles também, a comida era boa, come-se bem em Israel. Não, é um povo caloroso, é um povo que não é assim tão diferente do nosso. Gostam de pessoas, gostam de estar com pessoas, abrem a porta de casa se for preciso para te receber. Pronto, é um povo que não é difícil porque é um povo acolhedor. Pronto, com as diferenças culturais, mas é um povo muito Claro. acolhedor. E só mesmo para terminar, é aquela questão dos adeptos, como é que eram os Ah, adeptos em Israel? os adeptos, eu acho que o futebol no geral é muito emotivo, não é? É um futebol muito emocional, pouco racional, pouco pausado. E os adeptos igual, especialmente no Beitar. O Beitar geralmente tem adeptos mesmo muito calorosos, muito próximos da equipa, com muita interação, vão a todo lado. Sei lá, é a equipa com mais massa adepta do país. É o equivalente ao nosso Benfica, não é? Em termos de dimensão de adeptos e do estádio cheio. E pronto, tive interações muito boas. Não tivemos um ano muito feliz, que foi pena, porque acabei por viver uma parte da interação que nem sempre é positiva, claro, porque adeptos assim tanto dão para o bem como para o mal quando a coisa corre menos Tiveste bem. episódios desse género, ou seja, menos positivos, alguma Sim, coisa sim, mesmo, sim. confrontos, Sim, eventualmente, não sei. confrontos não, mas a situação de no final do jogo, quererem abanar-nos no sentido de espicaçar-nos, de exigirem mais, de serem exigentes, aquela interação pós-jogo em que não estão contentes e querem falar connosco para ver se nos acordam, para ver se nos motivam, para ver, mas numa maneira desiludida, isso acaba por haver momentos em que, claro, que o que se ouve não é assim tão agradável, não é? Ou seja, eles estão descontentes, estão frustrados porque querem que a equipa vá atrás, mas também tive momentos que, como abre-se a porta do treino para os adeptos e eles entram pelo treino adentro e nem sequer nos deixam treinar porque querem abraçar-nos, querem estar connosco, querem estar. Chegam lá e chegam ao treino e montaram um churrasco com carne para nos oferecer. Pronto, tem tudo, porque são muito próximos, mesmo muito próximos. Tínhamos uma. Eles tinham uma tradição no aquecimento, durante o aquecimento, estamos a falar de aquecimento de jogo já, né? E em que de 2 em 2 minutos, que o aquecimento não é assim tão longo, chamavam um jogador. O jogador saía do aquecimento para ir interagir com a bancada onde estava a claque. Ou seja, tinham essa importância tal que nós, um a um, nos momentos em que eles nos chamavam, íamos interagir com a claque, mesmo durante o aquecimento. E se calhar era o momento de fazer sprints, se calhar era o momento de fazer posse de bola, e o jogador saía da posse de bola para ir ter com os adeptos. Porque essa parte era também importante para a preparação do jogo. Naquele clube não chegava, tu estás preparado para o jogo futbolisticamente, tu tinhas que estar ligado também, tinhas que estar num nível de intensidade, de emoção, de vontade,
que aquele momento que os adeptos te trazia. Pronto, é isso, era isto. E eu sei que há isso em vários clubes pelo mundo fora. O Beta Jerusalém era isto, era um clube muito próximo, em que os adeptos eram muito próximos dos jogadores. Para o bem, para o mal, claro. Exatamente. Afonso, o nosso tempo, vai passando de certa Isso vai forma. passar. Hum, Vamos tentar ser um bocadinho mais sucintos, entre aspas, aqui nas 2 experiências que faltam. Pergunto também agora como é que surge a Roménia e como é que foi estar neste contexto, numa altura, por exemplo, da Covid-19. Sim, Pelo que eu percebi, não foi propriamente fácil, nesta não, questão da Roménia. Gostava que fizesse aqui sim. traçasse um plano geral sobre a experiência lá. Ok. A minha ida para a Roménia vem aqui de um momento de transição no Beitar. Há uma mudança de direção e como te estava a dizer em relação aos estrangeiros, né, em países assim que há limites, nós acabamos por ocupar vagas, ou seja, nós somos vagas que lá estão para ser preenchidas, mesmo quando há mudança de treinador, há treinadores que preferem outros tipos de jogadores para as posições-chave ou outras posições-chave dentro da sua equipa, e há sempre essa questão de haverem contratos que ficam por resolver, porque se quer fazer mudanças. Acabou por vir daí. A minha situação resolveu-se muito tarde. Eu fui para a Roménia em dia 1 de setembro, portanto, no último dia de mercado, e, e acabou por ser uma situação que não me parecia ideal, mas também não me parecia ideal ficar numa situação em que o clube queria outras coisas, em que a minha situação contratual não ia ficar definida. Um, Era uma primeira liga, europeia também secundária, mas mais Europa, parecia-me bem, ok. Não teria ou seja, no início do mercado, teria escolhido ficar e continuar o meu trajeto em Israel, mas acabou por surgir, pareceu-me um desafio onde eu podia voltar a conquistar um novo mercado. Acabou por ser muito partido, muito aos solavancos, com muitas pedras no caminho. Mudou-se de direção durante o ano nesse clube, houve o Covid a aparecer, suspendeu-se o campeonato, tive 5 treinadores e 2 direções no mesmo ano. Era muito difícil correr bem, acho que não correu bem quase para ninguém. Desses jogadores todos que estiveram lá esse ano, acho que ninguém, se calhar só um é que foi para melhor. O Covid acabou por vir e vim para Portugal, era muito em definição, tivemos muito tempo parados e depois quando foi para recomeçar, nem sequer me fez sentido estar a voltar para terminar a época. Dentro dessa conjectura também havia salários em atraso e não me pareceu que fizesse sentido. Prefiro ficar em Portugal, preparar bem para tentar encaixar a próxima época. Pronto. Aí voltei a Portugal e fiz esses 3 anos em Portugal. Mas sim, a Roménia foi uma situação de muita indefinição. Covid então veio pôr tudo de pernas para o ar. Se eu não estou em erro, e eu acho que não vou estar. Eu estive aqui no podcast do Cristiano Figueiredo e eu acho que me lembro dele contar Tá? que, no balneário chovia dentro do balneário. Era assim, não era? Era. O clube tinha, e hoje em dia tem, um estádio bom, estava a fazer renovações no estádio, mas o centro de treinos, era um campo de treinos que tínhamos, com um balneário meio repescado, e sim, não tínhamos muitas condições. Não tínhamos. No geral, foi um clube que não dava grandes condições aos jogadores. E isso tudo com a estabilidade depois de mudanças de treinadores e mudanças até de direção, ficou tudo pelo caminho. Seja renovações do estádio, seja salários também ficaram pelo caminho, tudo o que era a organização no geral, condições de trabalho, ficou tudo muito, muito esquecido esse ano. E como é que é estar num contexto desses? Ou seja, é a tua profissão, supostamente tens de ter boas condições, supostamente não, tens de ter boas condições para poder trabalhar, não as tens, salários em atraso, ainda para mais longe de casa. Por exemplo, do ponto de vista mental, como é que é lidar com toda esta situação? Ah, é, é exigente, claro, é duro sentir que se tem que ir fazer todos os dias o treino e depois o jogo, sem ou seja, era uma relação completamente desequilibrada. O jogador dá, e às vezes também não dá, às vezes o jogador também está a um nível abaixo do seu nível, tudo bem. Mas em termos de treino existe essa exigência, tem que se ir ao treino, não se pode falhar, tem que estar lá, tem que estar a um bom nível. O treinador é exigente, não interessa se há problemas, o treinador é exigente na mesma.
existe competição, portanto as outras equipas não vão estar a abrandar o ritmo porque não há hipótese. Uh, Torna-se, a balança desequilibra muito. O clube acaba por exigir na mesma, mesmo quando há poucas condições de trabalho, o clube exige da mesma forma, porque os pontos na tabela não são, não existe a ponderação das capacidades do clube ou das condições de trabalho, portanto os pontos valem igual e a exigência é a mesma, e o desequilíbrio na relação entre clube e jogador uh, cria-te uma situação de frustração. Pronto, há Certo. muita frustração no futebol, essa é uma delas. E com isso, um jogador recebe, sente o que está a acontecer e também tem que decidir. Ou seja, eu entro numa espiral de isto é negativo, isto não me valoriza e então não é aqui que eu quero estar, é só nunca mais é maio, não é? Ou não interessa, porque ainda assim, como se diz no vídeo do iScout, na tabela classificativa, ninguém vai saber quais são as minhas condições de trabalho, portanto, aquilo que está visível para o meu mercado é aquilo que eu tenho que me focar, aquilo que eu apresento em campo. Pronto, o jogador passa por isso. E há jogadores que vão por uma via, há outros que vão por outra. Pronto, e mesmo o mesmo jogador há anos que consegue ir pela via positiva e há outros anos que não consegue, pronto, que fica num círculo de negatividade negativo que é justificável, mas que infelizmente depois acaba por não ajudar o trajeto. Pronto, é isso. E só mesmo para terminar aqui o capítulo Roménia, pergunto como é que foi viver no país, de forma geral, a nível mais social, vá, e pergunto também se Hum. tens algum episódio mais marcante, seja dentro ou fora de campo. É um país, é um país eu não consigo dizer que tenha conseguido desfrutar muito, mas também porque o Covid não permitiu. A cidade onde nós estávamos era uma cidade boa, pequena, mas boa. Tem a diferença do frio, não é? Tal como daqui a bocado falamos da Arábia Saudita, vai ter a diferença do calor. Esta é a diferença do frio. Eu aqui em Lisboa não estou tão habituado. Um, Tem a situação de ter que se treinar com neve. Houve ali momentos, até apesar que foram poucos, mais uma vez por causa do Covid foram poucos, mas a altura de dezembro, de janeiro, de fevereiro, é uma altura lixada de conseguir treinar com frio, ir para sintético porque o relvado não está praticável, treinar num campo que estava congelado, chegou a acontecer, que eu não sabia se usava pitões de alumínio, se treinava ténis, escorregava por todo lado, havia isso. O nosso campo de treinos, quando treinávamos lá, nesses meses era uma pista de patinagem, mesmo para tentar ter qualidade no treino era difícil. Mas pronto, essas são assim as maiores diferenças que traz, acho eu. Depois de resto é mais ou menos Europa. Não existe uma grande diferença, é um país bonito, também muita natureza. ah, Eventualmente a maior diferença acaba por ser os meses de inverno, que são mais puxados. O ter que ter cuidado onde é que se deixa o carro, não por segurança, mas porque se deixa o carro numa zona que fica à sombra, a maior parte do dia, o carro, quando o vidro congela, os bancos estão gelados para pegar no carro. Pronto, só isso, pensar onde é que eu deixo o carro, porque se o carro fica à sombra o dia todo, mais à noite, amanhã não consigo pegar no carro, porque está tão gelado. Coisinhas assim desse género acontecia. São pormenores. Assim, para terminarmos aqui a nossa viagem pela tua carreira, falta-nos falar sobre a experiência na Arábia. Depois da Roménia, voltas a Portugal, estás cá há algumas épocas e em 2023 voltas a emigrar, neste caso para a Arábia Saudita, assim é que é. Pergunto primeiro, para ti que estás dentro deste novo projeto, ainda que num contexto de segunda divisão, como é que se explica este boom, esta explosão que existiu no futebol da Arábia Saudita? E pergunto também que motivações é que tiveste para ir para lá, acredito eu. Logicamente, havendo aqui a vertente esportiva, a vertente financeira esteve também muito presente na decisão. A Arábia tem um projeto desportivo que é um projeto do país, não é só desportivo. Eles têm um objetivo muito grande para o país, para o desenvolvimento cultural do país, a internacionalização do país,
até o dar a conhecer o que tem, era um país muito fechado até ao próprio turismo e estão a querer também fazer esse caminho. E o futebol é uma plataforma, pronto, é verdade, não é? O futebol é um desporto, mas também é um espetáculo e também é o desporto que mais pessoas mobiliza no mundo e, e está a ser usado, e bem a meu ver, como plataforma para dar a conhecer o país, o que é que existe na Arábia Saudita e também para outros objetivos que eles possam ter. É claro que os sauditas, ou no geral, aquela zona do mundo é bastante rica, especialmente pelos os recursos naturais, mas quando fazem alguma coisa, querem fazer em grande. Pronto. E a forma mais em grande que têm para fazer as coisas é com dinheiro, porque quando se fala só falar do nível de contratual dos jogadores lá, já é com notícia que corre o mundo todo. Não fizeram mais nada, só assinaram o contrato, mas já corre o mundo todo. Pronto, juntando a isso ao mediatismo dos jogadores que vêm, é o suficiente para o boom de interesse que eles querem ter. É um bocado esse o objetivo, para além de acabar por subir o nível, porque os jogadores que vêm são de muito maior nível, os treinadores que vêm são de maior nível, as equipas técnicas, os clubes estão a aprender e estão a acabar por desenvolver a sua estrutura para dar um nível desportivo maior. Portanto, existe um interesse natural em jogar a Primeira Liga Saudita. Eu também tinha, pronto, eu quando assinei o meu contrato com o Al-Khulud, um dos meus objetivos, e foi por isso que assinei 2 anos de contrato, foi subir o clube e jogar a Primeira Liga. E acabei por não ficar para jogar a Primeira Liga, mas era esse o meu objetivo. Então, acho que toda a gente quer jogar contra os jogadores que estão neste momento na Primeira Liga Saudita. Pronto, é um país que, à semelhança de Israel, se rege muito culturalmente pela religião. Portanto, a religião dita muito da cultura do país. Uh, essa característica mais o clima, não é? E o clima e o deserto, acaba por ser uma adaptação muito grande para quem vai. É mesmo diferente, porque estes contextos levam a que a maior parte da vida seja de noite, vive-se de noite na Arábia Saudita, a maior parte do ano. O próprio do Ramadão, que ainda é um mês, ainda vinca mais viver de noite, porque eles só comendo de noite é uma parte religiosa que leva a uma diferença cultural brutal. Cria aqui uma necessidade de adaptação maior, mesmo em questões físicas, para quem está habituado a um treino de manhã, a um dia a dia normal, deitar-se às 11 da noite, acordar às 7 da manhã ou às 7 e meia, de repente às 11 da noite está quase a começar a vida social na Arábia Saudita. Pronto. Eu quando cheguei lá, os treinos eram diretamente, eu passei da vida cá, normal, o nosso dia a dia normal, para treinar à noite e qualquer tipo de vida social era só após o treino. Ou seja, se eu queria sequer encaixar no contexto social dos meus colegas, da minha equipa, era jantar à meia-noite e para ir beber um café, que é completamente contraproducente para quem quer dormir, é beber um café à 1h30, 2h. Isto para conseguir dar-me a conhecer aos meus colegas, conseguir entrar no ritmo da equipa. Isto fisicamente cria logo ali se eu vou dormir às 3 da manhã, a que horas é que eu tenho que acordar para estar descansado e como é que uma via fica, como é que aquilo funciona. Esse é logo o maior choque, porque ainda por cima chegamos no verão normalmente, pronto, há jogadores que chegam em janeiro, claro, mas quem chega no verão, que é a maior parte dos jogadores, é logo diretamente de um extremo para o outro, chega-se Certo. logo para o momento em que se vive mais tarde. Tenho os meus colegas sauditas, na maior parte do ano estão-se a deitar às 5, 6, 7 da manhã e a acordar às 3 da tarde, 4 da tarde. Pronto, dormem as mesmas horas, mas completamente trocados no dia. Ah, Pronto, muitos estrangeiros acabam por começar a fazer esse mesmo dia, porque é a única forma de estar adaptado ao contexto social do país. Para mim não foi bem assim, ou seja, quando eu cheguei é normal querer perceber e tentar experimentar tudo o que é cultural, mas, por exemplo, com filhos isso já fica muito complicado, porque a escola não adapta. Eles podiam, isso era porreiro. Não sei se alguém da Arábia Saudita me vai ouvir e perceber português, mas se puderem adaptar a escola das crianças ao vosso dia a dia, era porreiro. Porque se eu tenho que viver de noite e depois os meus filhotes têm que chegar à escola às 7h30 da manhã, alguém não vai dormir.
alguém não vai dormir naquela casa. E normalmente acaba por ficar noites muito curtas, ou então tem que haver tem que ser a mulher a conseguir acordar e eu ficar a dormir, mas isto para os meus filhos que estão habituados a Portugal é muito estranho, não é? Acordar só a mãe e o pai ter que ficar a dormir porque tem que equilibrar o sono. Ah, Pronto, esse para nós foi o maior ponto de adaptação, mais do que o calor, mais do que as regras ah, religiosas que eles têm, que impactam o QB, pronto. A comida, sim, é um pouco diferente, mas também não foge muito. Eles também têm muita base de frango e arroz, que nós também temos, né? A grande diferença é que eles comem sentados no chão, pronto. Isso aí, para nós, jogadores de futebol, às vezes custa porque não temos posição para estar, os joelhos começam a sofrer, os calcanhares sofrem, a anca não gosta, não é? Mas pronto, mas para o resto do pessoal é tranquilo, os meus filhos então adoram, cada vez que íamos jantar ou íamos almoçar a um restaurante que se come sentado no chão, para eles é quase como ir ao parque, portanto para eles está tudo bem. Mas para nós a maior adaptação enquanto família foi como é que conseguimos equilibrar o nosso dia a dia para eu conseguir descansar, eu não estar completamente afastado do contexto social dos meus colegas de equipe e ao mesmo tempo ter um dia a dia familiar que fizesse sentido. Pronto, esse foi um desafio. Foi um desafio. Demorámos ali uns quantos meses a conseguir isso. Eu, futbolisticamente, consegui-me adaptar rápido, mas a família conseguir se adaptar para encontrarmos o equilíbrio aí foi lixado. Os primeiros meses foi difícil. Ou estamos próximos do fim, gostava só de tocar aqui num aspecto que tu já falaste, é rápido. Falaste da questão de o projeto era subir e jogar depois a primeira divisão. Pergunto como é que foi lidar com esta perspectiva de: "Ok, não vou acompanhar o clube para o escalão máximo". Pergunto também como é que foi a festa da subida, se foi algo muito vivido no clube e nos adeptos. E também gostava de ter um bocadinho a tua visão deste segundo ano no Albatine, porque eu tenho a referência do João Amaral, contou-me alguns episódios, pelo que eu percebi, esta questão de salários e assim nem sempre foi fácil. Gostava que fizesse aqui um sumário destas questões que enumerei. Bom, eu tinha um objetivo claro de jogar a Primeira Liga, e foi por isso que batalhei para ter 2 anos de contrato, que é complicado, assinar 2 anos de contrato na Arábia Saudita é muito complicado, e muito também por causa destas questões. Os clubes têm muita instabilidade no projeto, então, preferem assinar 1 ano, também pela adaptação dos jogadores, que eles sabem que às vezes não é fácil, então se falha um jogador na adaptação, pelo menos é só 1 ano de contrato e acabou. Eu batalhei muito para ter 2 anos. Em termos futebolísticos, eu não tenho. E joguei até na taça contra equipas de Primeira Liga e vejo o futebol da Primeira Liga e não tinha dúvidas nenhumas, e ainda hoje não tenho dúvidas nenhumas, que tenho nível para estar na Primeira Liga da Arábia Saudita. Mas o contexto que eles querem promover, e aí é uma decisão do país, basicamente, é um contexto de visibilidade e dimensão comercial. Certo, Para todos os efeitos, o Afonso Tara não tem dimensão comercial para a Primeira Liga da Arábia Saudita. É simples, é só isto. Ahm, e daí o país e a federação e todos os órgãos que promovem o futebol quase que empurrarem para os clubes da Primeira Liga irem contratar jogadores que tragam uma dimensão de visibilidade e comercial. É simples, resume-se a isto. Pronto, existem muito poucos jogadores, para não dizer nenhuns, que estão na segunda liga e que são contratados por clubes de primeira liga. Pronto, não existe. E pronto, o meu caso foi mais um desses. Tive que, porque também não me parecia certo não ser recompensado pelo trabalho que tinha feito, tive que lutar por direitos, tive que fazer o meu papel nesse verão, esse verão que levou a alguns momentos mais difíceis, em que o clube queria obviamente resolver a situação, uh, e eu queria resolver a situação, mas com alguns direitos vincados, e até que chegou ao Al-Batin e houve ali um compromisso, um compromise, que deu para encontrar um próximo passo num clube que historicamente era de Primeira Liga, que tinha dimensão, que podia apostar para subir outra vez, e era esse o meu objetivo. Já que não podia usufruir de jogar essa Primeira Liga, eu queria pelo menos estar sempre a lutar para ter esse sucesso que tinha acabado de ter no ano anterior. Um, Aqui fazendo um parênteses, festa de subida, diferente da nossa. Acho que vai ser muito óbvio porquê, mas fechamos os estrangeiros com cerveja sem álcool,
Portanto, uma festa muito mais comedida, muito menos, muito menos tempo, porque existe o momento de explosão de felicidade, mas depois jogámos fora de casa e tínhamos 8 horas de autocarro para trás, que a verdade é que nós, aqui em Portugal, arranjamos maneira de fazer a festa no autocarro, isso também não era um problema, fiz isso no Casa Pia e também joguei contra o Leixões e a regresso para Lisboa foi uma festa. Eles são menos vivos durante menos tempo. Pronto, aquilo é um momento de muita alegria, mas depois a viagem para trás é outra vez no registro de mais tranquilo, de contexto social, de conversa, mas nada de muita loucura. Para o clube foi muito importante, foi a primeira vez que teve que chegar à Primeira Liga, mas também é um clube que não tinha a dimensão de adeptos para se fazer sentir. Pronto, essa é a realidade. Acabei por transitar para o Albaten, clube que me parecia ter condições para apostar para subir e foi por aí que tomei a minha decisão. Claro que também consegui ter uma boa condição contratual nesta mudança e também era importante, claro, tinha o meu contrato assinado e queria garantir isso. O João já lá estava, o Mister Rui Almeida já lá estava e também fez parte da minha decisão, o contexto para um dia, no sentido de qual é que era a ideia, o treinador que era, o que é que queria, etc. E então, pronto, era um pequeno toque de, de filosofia europeia ao contexto, porreiro, claro que sim. O clube em si tinha condições, tem uma boa infraestrutura, tem um bom estádio, é o clube da região, é uma região muito afastada dos centros, mas é o clube da região, que normalmente os clubes das regiões acabam por ter muito interesse por parte da cidade, porque é o clube da cidade, é o clube daquela zona. Isso também são características que dão para clubes que depois são competitivos. Mas o contexto também não ajudou tanto. O contexto, digo, a organização da época, mais que nada. Uh, Portanto, foi organizado um pouco tarde, os jogadores chegaram tarde, eu próprio também cheguei tarde. Houve uma mudança de treinador relativamente cedo, a equipa teve alguma dificuldade em encarrilar, com algumas lesões de jogadores importantes. Eu próprio também tive um momento de paragem pouco depois de chegar, de mais ou menos um mês. Então isso também demorou, ou seja, jogadores importantes que demoram a entrar no ritmo por uma razão ou por outra. A impaciência depois na Arábia Saudita, e estamos a falar do Al-Baty, mas podíamos estar a falar do Al-Qulud. Aos 3 jogos mudei de treinador no Al-Qulud e depois fui divisão, né? Mas rapidamente se troca o treinador, porque não se tem paciência, porque começas a dizer isso, que se metemos um erro, vamos buscar outro, é melhor trocar. Trocam de treinador rapidamente, acho que o Mr. Real Almeida acabou por sofrer com isso, que ele saiu, nós estávamos em 7º lugar até, ou seja, não era nenhuma desgraça, só que aquela impaciência muito característica dos sauditas levou a isso, e acabou por ser um ano que ficou um pouco errático, ou seja, ficou com uma mudança, sim, é verdade também, que na tentativa de equilibrar as coisas, quando se traz um treinador novo a meio, ou se acerta ou então, que foi o que aconteceu, a meu ver, trouxe um treinador que não encaixava tão bem com os jogadores que já lá estavam, com o tipo de jogador que nós tínhamos. O João, inclusive, acabou por sofrer um pouco com isso, eu acho. Não foi minimamente um contexto que privilegiasse, mesmo para mim, foi um contexto que acabou por ser bastante difícil de navegar, e tanto é que acabámos só por assentar o passo em fevereiro, março. E mesmo em fevereiro, março, com mais uma ou 2 vitórias, quase que dava para ir ao playoff, no caso, que é o sexto lugar. É um campeonato assim, é um campeonato em que eles, para o bem e para o mal, são muito impacientes, mas também acreditam até à última. Até à última parece que se ganha 2 jogos seguidos e se calhar vai dar para subir divisão. Eles são assim. Para o bem e para o positivo, não é? Que eles acreditam muito até à última, ou seja, não perdem a esperança, e nós estávamos em 14º e eles acreditavam que com 2, 3 vitórias seguidas ainda ia dar para conseguir fazer são assim, portanto isso é bom. Mas ao contrário também são muito impacientes, perdem paciência rapidamente com os jogadores, com os treinadores então, acaba por ser uma situação difícil de conseguir criar, montar um plantel, trazer um treinador, dar-lhe aquele tempo, especialmente os jogadores chegam tarde, como aconteceu esta época, e dar-lhe o tempo para ele encarrilar as coisas. Pelo meio, no início,
as paragens das seleções, que até cria mais ansiedade, porque se perde um jogo e só se joga daqui a 2 semanas e agora, e vão ali estar 2 semanas a remoer, e será que está a decisão certa? Será que temos que mudar? Será o que é que está a acontecer? Dá muito tempo para pensar, aquelas paragens da seleção. Há jogos de taça pelo meio, que no caso são contra equipas da Primeira Liga, o normal é perder-se, é mais um jogo que se perde. E aquilo cria ali uma instabilidade grande. Pronto, há mesmo os jogadores, por exemplo, que chegam em janeiro, e aconteceu-nos isso, que houve trocas em janeiro, o João acabou por sair em janeiro e outros jogadores e vieram outros, mesmo os jogadores que chegaram só encarrilaram lá para fevereiro e março, porque é tudo muito confuso na chegada, é preciso uma adaptação, e nós acabámos de fazer um bom final da época, muito bom até, com muitas vitórias, com muito nível, mas com essa impaciência e essa instabilidade de treinadores e mesmo jogadores, porque chegámos a janeiro e trocámos jogadores que eventualmente com um contexto mais estável, se calhar nem precisávamos trocar, só que pronto, foi assim que aconteceu. Acaba por ser errático, é um mercado errático, é um mercado com bastante, bastante mudança. Eu costumo dizer que na minha carreira ainda não mudei de clube em janeiro. Isso e só isso é um sinal mais da minha capacidade de adaptação, porque a quantidade de mudanças que existem durante a época, especialmente nestes mercados, e não haver uma mudança na minha carreira, ou seja, eu de início ao fim da época, consigo pegar um projeto e levá-lo até ao fim, quer dizer que o clube está contente comigo, quer dizer que eu consigo navegar mudanças, e isso é uma das coisas que mais gosto na minha carreira, é a minha capacidade de adaptação aos contextos em que vou estando, aos treinadores que aparecem, aos clubes, às direções, até direções mudam durante a época, portanto, coisas que são difíceis de navegar, e tenho conseguido. Portanto, sim, o Albatning foi uma época mais conturbada. Para mim, depois acabou por me valorizar no fim, acabei por acabar muito bem e fazer boa época de janeiro, de fevereiro para a frente. Pronto, mas é verdade que foi um ano mais conturbado. Então, se chegamos aqui ao fim da entrevista, eu tenho só um pequeno jogo de perguntas e respostas rápidas, ou seja, eu faço-te uma Chuta. pergunta, respondes só uma palavrinha, a primeira coisa que me vem à cabeça, em relação às experiências que tiveste no estrangeiro. Para Ok. começar, pergunto qual foi o país em que mais gostaste de viver de forma geral? Israel, O país com a melhor gastronomia? Espanha, O clube que representaste no estrangeiro com o melhor estádio a nível de infraestruturas? Beitar Jerusalém, O clube com os melhores adeptos? Beitar Jerusalém, O melhor jogador com quem jogaste nestas aventuras no estrangeiro? Carlos Coelho. O melhor treinador que tiveste fora de Portugal? Hum, essa nem consigo ser rápido. Eu tenho. Essa não consigo ser rápido. O melhor treinador que tive na aventura no estrangeiro. Acho que provavelmente o Mister Rui Almeida. O melhor adversário contra quem jogaste nestas aventuras no estrangeiro? Fabinho. Um jogo que não esqueces, que tenha marcado de forma especial, lá está, nestas aventuras fora de portas. É o jogo da subida de divisão. No Alcoba. E para terminar, um país no qual não jogaste e ainda gostavas de vir a jogar, e aqui entronca um bocadinho a questão de planos para o futuro, que planos é que tens? Um país que não joguei que gostaria de jogar, Itália. Não sei se vou conseguir nesta fase da minha carreira. Um país que gostaria de experimentar daqui até ao final da minha carreira, Qatar. Certíssimo. Afonso, só te posso agradecer por este bocadinho que tiraste para conversar comigo. Foi mesmo um gosto para mim ter-te aqui. Obrigado, igualmente, também gostei muito. Obrigado, Diogo. Para quem nos vê, para quem nos ouve, já sabem que nos podem acompanhar nas redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter e logicamente no YouTube e no Spotify. E já sabem, viajem connosco.